Eu não podia fazer nada enquanto a febre o tomava. Seu corpo uma fornalha contra o fino colchão de palha, suas palavras uma torrente fragmentada de nomes e lugares que nada significavam para mim. Ele clamou por uma mulher chamada Laira, sua voz rouca com uma dor tão profunda que quebrou a solidão silenciosa da minha casa. Então vieram as ordens, gritadas na escuridão, comandos destinados a homens há muito mortos ou a quilômetros de distância, sua mão segurando uma espada fantasmagórica ao seu lado. Mas foi o sussurro que finalmente me quebrou. Ele virou a cabeça no travesseiro encharcado de suor, seu rosto marcado e iluminado por um raio de luar através da janela, e seus olhos, vidrados de delírio, encontraram os meus. "Mate-me", ele sussurrou, o apelo um pedaço de gelo no calor sufocante do quarto. "Antes que ele me encontre, por favor." E naquele momento, eu, que passei minha vida me curando, fui solicitada a oferecer a misericórdia suprema a um estranho cuja presença parecia mais perigosa do que a natureza selvagem à minha porta. Meus dedos, manchados com o cataplasma de confrei e casca de salgueiro que eu estivera aplicando no corte em seu flanco, tremeram. "Silêncio agora", murmurei, minha voz mais suave do que pretendia. "Não há ninguém aqui além de nós. Você está seguro." Era mentira, claro. Ele não estava seguro, e eu também não. Não desde que o encontrei caído na beira do bosque dos sussurros, a um passo de sangrar no musgo e nas folhas caídas. Ele usava os restos de um uniforme de soldado, couro e placas de aço rasgados e amassados, mas foi o cheiro dele que me paralisou. Não apenas o cheiro metálico de sangue, mas algo mais. Pinho após uma tempestade de inverno. Ozônio antes de um raio. O cheiro de um lobo tão poderoso e dominante que fez a criatura fraca e adormecida dentro de mim se encolher em uma bola assustada. Trazê-lo para minha casa foi um ato de loucura. Eu era Elara, a pária, a bruxa Sebe, como as crianças da aldeia me chamavam. O ômega cujo lobo nunca se manifestou completamente. Eu sobrevivia à margem, tolerada apenas por meu conhecimento de ervas que poderiam acalmar um bebê com cólicas ou aliviar as dores nas articulações de um velho. Abrigar um soldado ferido, um lobo com seu poder evidente, era uma sentença de morte. A matilha local, liderada pelo bruto alfa Marcos, veria isso como um desafio. Marcos já me olhava com o olhar possessivo de um dono. Encontrar outro macho, um poderoso, em minha casa seria um desprezo que ele não ignoraria. No entanto, eu não podia deixá-lo morrer. A curandeira em mim, a parte que minha avó havia nutrido com histórias de pactos ancestrais entre lobos e a floresta, era mais forte que meu medo. Então, arrastei-o, com seu corpo enorme e um peso quase insuportável, de volta para minha casa, uma pequena cabana de pedra e palha de um cômodo só, que era ao mesmo tempo meu santuário e minha prisão. Por 2 dias, ele esteve perdido por causa da febre. Coloquei incontáveis tinturas de matricária e 1000 folhas entre seus lábios rachados, limpei seus ferimentos e costurei os piores com uma mão firme que desmentia as batidas frenéticas do meu coração. O corte em seu flanco era profundo, envenenado por qualquer lâmina que o tivesse causado. Mas eram os outros ferimentos que revelavam uma batalha travada com ferocidade desumana. Marcas de garras riscavam suas costas e uma marca de mordida em seu ombro era moldada por uma mandíbula muito maior do que de qualquer lobo que eu já tivesse visto. Ele era um guerreiro, e isso estava claro. Mas contra quem ele estava lutando? E quem era o ele que ele temia mais do que a própria morte? Seu delírio finalmente se dissipou na 3ª manhã. Eu estava moendo ervas num pilão quando uma tábua do assoalho rangeu atrás de mim. Virei-me lentamente, com o coração aos pulos. Ele estava de pé, encostado pesadamente na parede, os olhos límpidos pela primeira vez. Eram da cor de ardósia, frios e avaliadores, e não deixavam escapar nada. Eles examinaram o pequeno cômodo, as ervas secas penduradas nas vigas, a escassa coleção de panelas e frigideiras, o cobertor surrado em meu pequeno catre, antes de finalmente pousar em mim. Não havia gratidão em seu olhar, apenas desconfiança. "Onde estou?" ele perguntou, sua voz um estrondo baixo e rouco que vibrava pelo chão. "Minha casa", eu disse, mantendo a voz calma.
Você estava ferido. Eu o encontrei na orla da floresta. Ele se empurrou para longe da parede, dando um passo cambaleante para a frente, antes de sibilar de dor e agarrar o flanco. O movimento puxou sua túnica improvisada para o lado, revelando as fileiras perfeitas de pontos que eu havia costurado ali. Seus olhos se arregalaram ligeiramente de surpresa, depois se estreitaram novamente. Você fez isso? Assenti, ainda segurando o pilão. Eu sou uma curandeira. Uma bruxa, ele respondeu, a palavra uma lâmina. Encolhi-me, mas não neguei. Era como todos me chamavam. Eu uso o que a floresta me dá. Ele grunhiu, um som de aceitação relutante, e mancou em direção à única cadeira de madeira perto da minha lareira. Ele desabou nela, seu corpo ainda fraco, mas sua presença preencheu a pequena cabana, fazendo-a parecer ainda menor. Ele era imenso, uma criatura de músculos e cicatrizes, e continha violência. Uma longa cicatriz irregular ia de sua têmpora esquerda até o maxilar, uma linha branca contra sua pele bronzeada pelo sol. Seu cabelo escuro era cortado rente ao couro cabeludo, no estilo militar. Ele não se parecia em nada com os machos vaidosos e presunçosos da minha matilha. Ele era algo completamente diferente, algo mais velho e muito mais perigoso. Preciso de um nome para chamá-la, eu disse, voltando para minhas ervas, precisando de algo para fazer com minhas mãos. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Kael, disse finalmente. Apenas Kael. Sem nome de matilha, sem título. Um nome tão rígido e inflexível quanto o próprio homem. Eu sou Elara. Ele não respondeu, com o olhar fixo nas cinzas frias da lareira. O silêncio se estendeu, denso de perguntas não formuladas. Ele era um mistério perigoso, e a cada momento que passava sob o meu teto, a ameaça à minha frágil existência aumentava. O cheiro dele já estava penetrando nas paredes de madeira, uma reivindicação com a qual eu não consentira, mas que não conseguia apagar. Lá fora, o mundo não tinha consciência da tempestade que eu havia trazido, mas eles teriam. Cedo ou tarde, Marcos viria farejando por aí. E quando ele encontrasse o cheiro daquele alfa poderoso e desconhecido agarrado à minha casa, minha vida à margem chegaria ao fim. Seria uma batalha pelo domínio, e eu seria pega no meio, um prêmio a ser quebrado pelo vencedor. Olhei para o homem na minha cadeira, para as linhas severas de seu rosto, e me perguntei se eu tinha acabado de salvar sua vida apenas para sacrificar a minha. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa de proximidade e silêncio. Kael era um paciente difícil, taciturno e exigente, com seu humor tão volátil quanto o clima da montanha. Recusava-se a falar do passado, da batalha que quase o matara ou do inimigo que ele tão claramente temia. Qualquer tentativa que eu fizesse de abordar o assunto era recebida com um muro de pedra, seus olhos cinza ardósia tornando-se frios e distantes. Ele comia o magro caldo e pão que eu fornecia sem reclamar, mas também sem agradecer, concentrado inteiramente em recuperar as forças. Ele se esforçava em exercícios extenuantes, com o maxilar tenso de dor, até que o suor escorresse por seu corpo marcado e sua respiração se tornasse ofegante. Ele era um homem determinado, uma arma afiando-se até o fio da navalha. No entanto, nos momentos de silêncio, eu via vislumbres de outra pessoa. Eu o flagrava me observando enquanto eu trabalhava, seu olhar intenso e indecifrável. Ele observava minhas mãos enquanto eu separava ervas, seus olhos acompanhando os movimentos precisos e praticados. Certa tarde ele falou, sua voz me tirando do meu trabalho. "Para que serve isso?" perguntou, apontando com a cabeça para o ramo de dedaleira que eu segurava. "Para o coração", respondi, surpreso com a pergunta. "Pode estabilizar um ritmo cardíaco irregular, mas em excesso pode pará-lo completamente. É uma flor que exige respeito." Ele resmungou, seu olhar se voltando para o meu rosto. "Como você." A observação foi tão inesperada, tão estranhamente íntima, que senti um rubor subir pela minha nuca. Virei-me rapidamente, com o coração martelando contra as costelas. Ninguém jamais havia falado comigo daquele jeito. Para a matilha, eu era objeto de desprezo, ou pena.
Marcos me via como algo a ser possuído, os aldeões como uma conveniência necessária, mas enervante. Este homem, este estranho, via respeito. À medida que ele se curava, sua verdadeira natureza se tornava mais aparente. A força absoluta de sua presença alfa era como uma pressão física na pequena cabana. Deveria ter me aterrorizado, enviado meus instintos ômega a um pânico submisso. Em vez disso, encontrei um estranho conforto nisso. Era como viver ao lado de um vulcão adormecido. O poder era imenso, mas não era direcionado a mim. Era um escudo. Pela primeira vez na minha vida, me senti segura em minha própria casa. Seu cheiro, aquela mistura inebriante de pinho e ar de inverno, não parecia mais uma ameaça. Parecia uma promessa. O confronto inevitável aconteceu uma semana após a chegada de Kael. Fui forçado a ir à aldeia buscar suprimentos, com minha pequena bolsa lamentavelmente leve. A viagem era sempre uma provação. Mantia a cabeça baixa, meu manto bem agasalhado, ignorando os sussurros e olhares desconfiados dos aldeões. Quando eu estava saindo da padaria, uma mão se estendeu e agarrou meu braço, com uma força dolorosa. Ora, ora, se não é a bruxinha, zombou Marcos. Ele estava ladeado por seus 2 comparsas de sempre, betas corpulentos que imitavam seu sorriso cruel. Marcos era o filho do Alfa, bonito de um jeito bruto, com um senso de direito que transbordava por todos os poros. Você tem andado sumida, Elara, escondida naquele seu barracãozinho. Tenho andado ocupada, Marcos, eu disse, tentando soltar o braço. Me solta. Seu aperto aumentou e ele se inclinou para mais perto, seu cheiro de terra molhada e domínio rançoso me revirando o estômago. Sinto o cheiro de algo em você, algo novo. Seus olhos se estreitaram, farejando o ar ao meu redor como um cão de caça. Um alfa, um poderoso. Quem é ele? Quem você anda escondendo no meu território? Você não é dono deste território, respondi bruscamente, meu medo dando lugar a uma faísca de raiva, e eu não estou escondendo ninguém. Ele riu, um som áspero e áspero. Cada ômega neste vale está à minha disposição, e você é o mais fraco de todos. Você vai me dizer quem ele é, ou eu vou destruir aquele seu casebre pedaço por pedaço até encontrá-lo. Ele começou a me arrastar de volta para a trilha da floresta, seus amigos rindo. O pânico tomou conta de mim. Abri a boca para gritar, mas antes que qualquer som pudesse escapar, uma sombra caiu sobre nós. Kael estava parado na beira do beco, silencioso e imóvel como um carvalho antigo. Ele não estava apoiado em nada agora. Ele estava ereto, seu corpo poderoso irradiando uma aura de autoridade absoluta que ofuscava a postura bruta de Marcos. Ele não havia se mexido, seus olhos ainda eram cinza humanos, mas o ar ao seu redor crepitava com a promessa de um predador. Marcos congelou, soltando a mão do meu braço. Seu sorriso arrogante vacilou, substituído por uma expressão de descrença atordoada. Seu lobo, normalmente tão arrogante, estava claramente gritando para que ele se submetesse. Kael não falou, não precisava. Simplesmente deu um passo à frente, um rosnado baixo e gutural vibrando em seu peito. Não era o som de um simples lobo de matilha. Era mais profundo, mais primitivo. Um som que falava de ossos quebrados e carne dilacerada. Os 2 amigos de Marcos recuaram, com os olhos arregalados de terror. Até Marcos, apesar de toda a sua arrogância, deu um passo involuntário para trás. Ele era um alfa, mas estava diante de um predador de topo. Não havia comparação. Ele está comigo, disse Kael, com a voz monótona e fria como uma pedra de rio. As palavras não eram um pedido ou um aviso. Eram uma declaração de fato, uma lei. Marcos me encarou, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Abriu a boca e depois a fechou. Não havia nada que pudesse dizer, nada que pudesse fazer. Desafiar Kael seria suicídio. Com um último olhar venenoso em minha direção, ele se virou e se afastou, com seus comparsas correndo atrás dele. O beco ficou subitamente silencioso. Fiquei ali, tremendo, a adrenalina se esvaindo lentamente, deixando-me com os joelhos bambos. Kael caminhou em minha direção, com uma expressão indecifrável.
Ele parou na minha frente, seu olhar percorrendo meu rosto e depois as marcas vermelhas no meu braço, onde Marcos me agarrara. Um músculo se contraiu em seu maxilar. Sem dizer uma palavra, ele gentilmente pegou minha mão, seu polegar grande e calejado acariciando a pele machucada. O toque foi elétrico, enviando um choque direto ao meu âmago. Foi terno, protetor e completamente devastador. Naquele momento, em pé em um beco imundo de uma vila que me odiava, senti uma conexão com ele tão profunda que me tirou o fôlego. Este soldado perigoso e alquebrado havia se autoproclamado meu protetor. E a parte mais assustadora era que eu estava começando a querer que ele fosse muito mais. As apostas tinham acabado de aumentar. Marcos estava humilhado e um Alfa envergonhado era vingativo. Kael havia traçado uma linha na areia, colocando-me firmemente do seu lado. Eu não era mais apenas o curandeiro rejeitado. Agora eu estava sob a proteção de um lobo, cujo poder era um mistério, e na hierarquia rígida e brutal do nosso mundo, isso me tornava um alvo. A vida na casa de campo mudou após o confronto. A tensão silenciosa entre nós foi substituída por uma intimidade frágil e hesitante. Kael começou a falar, não sobre a guerra, mas sobre pequenas coisas. Contou-me sobre as montanhas onde nascera, sobre as águias que faziam ninhos nos picos altos, cujos gritos ecoavam no vasto céu vazio. Descreveu o ar frio e limpo, tão diferente da atmosfera úmida e enjoativa das terras baixas. Falou com uma saudade silenciosa que me fez ansiar por um lugar que eu nunca tinha visto. Em troca, contei-lhe sobre a floresta, sobre a linguagem secreta das árvores e as propriedades curativas das menores flores. Mostrei-lhe como encontrar as raízes doces e saborosas da bardana e quais cogumelos eram seguros para comer. Ele ouviu com uma intensidade que me fez sentir como se minhas palavras fossem as coisas mais importantes do mundo. Ele aprendia rápido, sua mente de soldado absorvendo e categorizando cada informação. Certa noite, enquanto uma chuva fria batia no telhado, sentamo-nos perto da lareira, partilhando um ensopado que eu tinha feito com um coelho que ele tinha conseguido apanhar. Ele insistira em contribuir, o seu orgulho exigia que não fosse um fardo completo. Estava quase completamente curado. Os seus movimentos eram fluidos e seguros. O resto do veneno tinha desaparecido do seu organismo. O poder que se acumulava dentro dele era algo palpável, um zumbido suave de energia que enchia o pequeno quarto. Você não é como os outros, ele disse de repente, com os olhos fixos nas chamas dançantes. Os outros curandeiros? Perguntei. Os outros ômegas, esclareceu ele, voltando o olhar para mim. Eles são ensinados a ser dóceis, a se submeter. Você luta. Você sobreviveu aqui sozinho. Você enfrentou Marcos. Eu não o enfrentei. Você o fez, lembrei-o, com as bochechas coradas. Você se manteve firme antes de eu chegar, insistiu ele. Há uma força em você, Elara, um fogo. Eles são tolos por não enxergarem isso. Suas palavras envolveram meu coração, apertando-o com força. Ninguém jamais vira força em mim. Viram fraqueza, uma loba imperfeita, uma mulher para ser usada ou descartada. Kael viu um fogo. Ao me olhar, seus olhos cor de ardósia se suavizaram, a guarda sempre presente nele se abaixando por um instante. O ar ficou denso, carregado de uma energia que não tinha nada a ver com a dinâmica da matilha e tudo a ver com o homem e a mulher que éramos. Ele se inclinou ligeiramente para frente, seu aroma de pinho e inverno me envolvendo, e minha respiração engatou. Eu podia ver os pontos prateados em seus olhos cinzentos, as linhas profundas de sofrimento gravadas ao redor deles. Seu olhar caiu sobre meus lábios, e eu soube, com uma certeza ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante, que ele ia me beijar. Meus próprios olhos se fecharam em antecipação. Todo o meu ser ansiava pelo seu toque, pela validação e conexão que ele oferecia. O mundo se estreitou para o espaço entre nós, para o som da chuva, o crepitar do fogo e as batidas do meu próprio coração traidor. O momento se estendeu, tenso e cintilante de possibilidades. Então, um grito vindo de fora quebrou o feitiço. "Olá, chalé! Estamos procurando nosso comandante!"
Kael enrijeceu-se. Todos os músculos do seu corpo se contraíram. O calor suave em seus olhos se extinguiu instantaneamente, substituído pelo brilho frio e duro de um soldado. Ele se levantou num piscar de olhos, indo em direção à porta, seu corpo como um escudo entre mim e o mundo exterior. Levantei-me com dificuldade, meu coração batendo forte com um novo tipo de medo. "Fique para trás", ele ordenou, com a voz baixa e urgente. Pela única janela suja, eu conseguia vê-los. Pelo menos uma dúzia de figuras, todas montadas em enormes cavalos escuros. Não eram lobos de matilha. Usavam uniformes carmesim e preto, e o aço polido de suas armaduras brilhava mesmo no crepúsculo chuvoso e fraco. Eles se portavam com uma disciplina e uma graça letal que faziam Marcos e seus capangas parecerem crianças desajeitadas. Eram soldados de elite e estavam procurando por seu comandante. Kael respirou fundo, endireitando os ombros. Olhou para mim uma última vez, com uma expressão caótica de arrependimento e resignação. Então, abriu a porta. O homem à frente, que usava a insígnia de capitão, desceu do cavalo. Seus olhos se arregalaram de incredulidade e alívio ao ver Kael. Imediatamente ele se ajoelhou, com a cabeça baixa. Os outros soldados o imitaram em uníssono, num movimento sincronizado de absoluta fidelidade. "General Kaelen", disse o capitão, com a voz cheia de reverência. "Achávamos que o tínhamos perdido. Estamos procurando há semanas." General. A palavra me atingiu como um golpe físico. Não um tenente, não um capitão, um general. Minha mente vacilou, tentando processar a informação. Os aldeões haviam falado dele em sussurros abafados e aterrorizados. O general Lobo. General Kaelen, o braço direito do rei Alfa, o comandante implacável da guarda carmesim. Disseram que ele havia arrancado sozinho a garganta do líder rebelde na revolta do norte. Disseram que seu lobo não era um lobo, mas um demônio retirado dos abismos mais sombrios da terra. Disseram que ele arrasou aldeias inteiras que ousaram desafiar o rei, que os rios correram vermelhos em seu rastro. Olhei para o homem que eu havia curado. O homem que havia visto um fogo em mim, o homem que eu quase beijei. As cicatrizes em seu corpo não eram apenas de uma batalha, eram um roteiro de 100 campanhas brutais. A dor em seus gritos delirantes não era apenas por uma mulher, mas pelas incontáveis vidas que ele havia tirado. O monstro sobre o qual sussurravam no escuro estava parado à minha porta. E eu o havia convidado para entrar. Eu o havia curado. Eu havia cuidado dele. Uma onda de náusea me invadiu. A intimidade que tínhamos compartilhado parecia uma violação. O conforto que eu encontrara em sua presença se transformou em um medo frio e nauseante. Ele não era apenas um alfa poderoso, era uma força da natureza, um símbolo do regime brutal que mantinha os territórios em um estado de medo perpétuo. O desequilíbrio de poder que eu havia sentido não era apenas entre um alfa e um ômega, era entre um deus da guerra e um pária da aldeia. Eu era menos que nada para ele, uma conveniência temporária, uma médica de campo que ele esqueceria assim que retornasse ao seu mundo de conquistas e derramamento de sangue. Kael, General Kaelen, virou a cabeça, seus olhos encontrando os meus. Eu podia ver a súplica neles, a tentativa desesperada de transpor o abismo que acabara de se abrir entre nós. Mas eu não conseguia mais ver o homem. Tudo o que eu conseguia ver era o título, o uniforme, o sangue. "Saia", sussurrei, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Ele deu um passo em minha direção, com a mão estendida. "Elara, deixa eu explicar." "Eu curei um monstro", eu disse, minha voz ganhando força, alimentada por uma profunda e dolorosa sensação de traição. "Eu confortei o açougueiro do rei, não há nada para explicar." Recuei, envolvendo meus braços em volta de mim como se para afastar o frio que se infiltrava em meus ossos. "Pegue seus soldados e vá embora, deixe este lugar, deixe-me em paz." Cada palavra era uma martelada, e eu as via atingir o leve estremecimento de seus ombros, o aperto de seu maxilar. O capitão e os outros soldados agora me encaravam, suas expressões uma mistura de confusão e hostilidade voltadas para mim.
Como aquela mulher humilde ousa falar com seu general daquele jeito? Para eles, eu era a sujeira sob suas botas. E talvez eu fosse. A mão de Kaelen caiu ao lado do corpo. A esperança em seus olhos se apagou, substituída por um vazio familiar e sombrio. Ele me encarou por um longo e derradeiro momento, seu olhar percorrendo a pequena cabana que fora seu refúgio e meu lar. Então, me deu as costas. "Vamos cavalgar", ele ordenou, sua voz mais uma vez o instrumento frio e duro de um general. Ele montou no cavalo que o capitão lhe ofereceu, com movimentos econômicos e precisos. Não olhou para trás. A guarda carmesim montou, com uma eficiência assustadora, e esporeou os cavalos a galope. Eles desapareceram na mata encharcada pela chuva, deixando para trás apenas a lama revirada e o cheiro sufocante de ozônio e pinho molhado. O escudo em que eu confiava havia desaparecido, mas a proteção que ele oferecia fora uma ilusão. Eu havia confundido a calma no olho da tempestade com paz. Agora a tempestade havia passado, e eu estava em seu rastro devastador, sozinho e exposto, com o coração despedaçado e a arrepiante consciência de que havia me apaixonado pelo lobo mais temido do reino. O silêncio que Kaelen deixou para trás era algo vivo, uma presença pesada e sufocante, muito pior do que o silêncio tenso que o precedera. A casa parecia oca, vazia. Seu cheiro pairava nos cobertores, no próprio ar que eu respirava, um lembrete constante e doloroso da minha própria tolice. Esfreguei o chão, lavei os lençóis até meus dedos ficarem em carne viva e queimei maços pungentes de sálvia, tentando desesperadamente apagar qualquer vestígio dele. Mas não adiantou. Ele havia se gravado naquele lugar, em mim, e nenhuma limpeza poderia apagar a mancha de sua memória. Meu medo, que estivera adormecido sob sua proteção, retornou com força total. Eu não era mais apenas a pária da aldeia. Eu era a mulher que abrigara o general Lobo e então, inexplicavelmente, o mandara embora. O que os aldeões pensariam? O que Marcos faria agora que seu rival se fora? A humilhação era um poderoso motivador para um alfa, e eu fora a causa de sua humilhação pública. Ele não deixaria isso passar. Tentei retornar à minha rotina, encontrar consolo nos ritmos familiares da minha vida. Procurei ervas com os sentidos em alerta máximo, pulando a cada galho quebrado e farfalhar de folhas. Preparei meus remédios, mas minhas mãos tremiam e minha mente divagava. Vi seu rosto nas chamas dançantes da fogueira, ouvi sua voz no suspiro do vento através das árvores. Eu disse para ir e ele obedeceu. Uma parte de mim gritou em protesto contra a lembrança. Eu o afastei, construí um muro de raiva justificada em volta do meu coração, mas era uma defesa frágil. Nas horas solitárias e silenciosas da noite, tive que admitir a verdade para mim mesma. Eu sentia falta dele. Sentia a falta da segurança que sentia em sua presença, do respeito em seus olhos, do estrondo profundo de sua voz. Sentia a falta do homem, não do general. Mas será que os dois poderiam ser separados? Menos de um dia depois, meus medos se concretizaram. Eu estava lá fora, cuidando do meu pequeno jardim de ervas, quando uma sombra caiu sobre mim. Era Marcos, e ele não estava sozinho. Desta vez, trouxera consigo 4 dos maiores membros de sua matilha. Eles se espalharam, me cercando, com expressões que misturavam luxúria e ameaça. Seu protetor se foi, bruxa, Marcos zombou, com um sorriso triunfante. Ouvi dizer que os cães do rei vieram atrás dele. Parece que você estava mantendo um lobo muito maior do que eu pensava. Ele se aproximou, circulando-me como um predador. Você deve ser especial para chamar a atenção do general Lobo. Acho que está na hora de eu descobrir o que é isso. Me deixe em paz, Marcos, eu disse, com a voz trêmula, apesar dos meus esforços para mantê-la firme. Dei um passo para trás, mas um de seus betas bloqueou meu caminho até a porta da casa. Acho que não, disse Marcos, com os olhos escurecendo. Você me envergonhou, me fez parecer fraco. Vou reivindicar o que é meu, aqui e agora. E esses garotos vão assistir.
O pânico, frio e cortante, agarrou-me à garganta. Era isso, o momento que eu temia a vida toda. Eu estava preso. Não havia ninguém para me ajudar, nenhum alfa poderoso para intervir. Havia apenas eu. Quando Marcos se lançou sobre mim, algo dentro de mim se rompeu. Os anos de desprezo, de ser chamada de fraca, de me encolher e me esconder, tudo isso se dissipou em uma onda repentina e lancinante de raiva. Meu medo não desapareceu, mas foi ofuscado por um instinto feroz e primitivo de sobrevivência. Eles achavam que eu era um ômega fraco e sem lobo. Estavam enganados. Minha avó me ensinou mais do que apenas ervas. Ela me ensinou sobre os costumes antigos, a magia selvagem que corria em nossa linhagem, a magia que a matilha temia e condenava. Foi por isso que expulsaram nossa família gerações atrás. Eu nunca ousei usá-la, nem mesmo reconhecer sua existência. Era perigosa demais. Mas agora, encurralada, eu não tinha outra escolha. Quando as mãos de Marcos se estenderam para mim, eu estendi minhas palmas para frente. "Nau Silvanus!" gritei, as palavras antigas soando estranhas e ainda assim perfeitamente naturais na minha língua. Uma explosão de luz verde esmeralda irrompeu das minhas mãos, atingindo o peito de Marcos. Ela o jogou para trás como se tivesse sido atingido por um touro em disparada. Ele caiu a 3 metros de distância, gemendo, o rosto uma máscara de incredulidade chocada. Seus seguidores o encararam, momentaneamente atordoados. Não lhes dei tempo para se recuperarem. Canalizei a energia bruta e selvagem que fluía através de mim, um poder que eu nunca soube que possuía. O solo aos meus pés se revirou, e vinhas grossas e espinhosas irromperam do chão, retorcendo-se e contorcendo como serpentes furiosas. Elas dispararam, enrolando-se nas pernas dos betas, arrancando-os do chão. Eles se debateram e praguejaram, tentando rasgar as vinhas com suas garras, mas os espinhos cravaram-se mais fundo, tirando sangue. Por um momento, senti uma onda vertiginosa de poder. Eu estava no controle, eu não estava indefeso. Mas a magia estava me drenando, sugando minha força vital, e ainda havia muitas delas. Marcos já estava cambaleando, com o rosto contorcido em uma máscara de pura fúria. "Você vai pagar por isso, sua bruxa imunda!" Ele rugiu, e dessa vez ele começou a se mexer. Ossos rachavam e se reconstituíam, pelos brotavam de sua pele. Seu lobo era grande e sarnento, com os olhos ardendo de malícia. Ele ia me despedaçar. Tentei invocar as videiras novamente, mas estava exausto, a magia crepitava dentro de mim. Eu estava esgotado. No momento em que sua forma transformada estava prestes a se lançar sobre mim, um uivo cortou o ar. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes, mas minha alma o reconheceu. Era um som de comando absoluto, de poder ancestral e fúria desenfreada. Não era o uivo de um lobo de matilha, era o uivo de um rei. Das árvores, um borrão de movimento irrompeu na clareira. Um lobo, mas um lobo de tamanho impossível, uma criatura de um pesadelo. Ele era imenso, facilmente 2 vezes maior que Marcos. Seu pelo da cor da meia-noite, seus olhos brilhando com uma luz prateada etérea. Era Kailen. Sua transformação não se parecia em nada com a transformação bruta e violenta dos lobos de matilha. Era perfeita, assustadoramente bela, um fluxo de poder bruto que ganhava forma. Ele atingiu o lobo de Marcos como um raio, o impacto um estalo nauseante de osso e carne. Não houve luta, houve apenas um despacho brutal e eficiente de uma ameaça. Os mandíbulas de Kaelen, poderosas o suficiente para quebrar um tronco de árvore, fecharam-se em volta do pescoço de Marcos, e ele jogou o lobo menor contra uma árvore com facilidade desdenhosa. Marcos caiu em um monte de ossos, choramingando, sua camisola quebrada, retornando à sua forma humana, ensanguentada e quebrada. Os outros betas que finalmente se libertaram das videiras congelaram de terror. Eles encararam o lobo gigante e terrível que se erguia sobre seu líder derrotado, com um rosnado baixo e ameaçador ecoando em seu peito.
Então, da floresta atrás dele, a guarda carmesim emergiu, silenciosa e mortal, com suas espadas desembainhadas. Os olhos prateados de Kaelen me encontraram. Ele deu um passo em minha direção, a fúria primitiva em seu olhar se suavizando ao observar minha forma trêmula. Então, ele se moveu de volta. A transformação foi igualmente fluida, o lobo gigante parecendo se dissolver, deixando o homem em seu lugar, nu e magnífico, seu corpo tenso de poder. Ele não olhou para Marcos nem para os betas encolhidos. Seus olhos estavam fixos apenas em mim. "Você está machucada?" perguntou, com a voz rouca de emoção. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Ele passou por mim e parou ao lado do choramingão Marcos. Olhou para o filho do Alfa com uma expressão de absoluto desdém. Poderia tê-lo matado com um único golpe. Em vez disso, falou, com a voz carregada de autoridade absoluta. "Este território está sob minha proteção agora", declarou ele, sua voz ecoando pela clareira. "Ela está sob minha proteção. Vocês deixarão este vale e nunca mais retornarão. Se eu vir seu rosto novamente, vou despedaçá-lo com minhas próprias mãos. Este é meu único aviso." Ele então olhou para os outros membros da matilha. "Esta é sua única chance de se declararem a favor de um novo alfa, por mim. Ou vocês podem segui-lo para o exílio." Os betas não hesitaram, caíram de joelhos, curvando a cabeça em submissão ao novo e inegável poder que havia tomado seu território. Kaelen virou as costas para eles, dispensando-os completamente. Voltou para mim, com os olhos perscrutando meu rosto. O mundo pareceu desaparecer, deixando apenas nós dois na clareira. O general aterrorizante, o lobo primitivo, o soldado ferido, todos eram partes dele. Mas o homem que estava diante de mim agora era alguém completamente diferente. Ele estava vulnerável. "Voltei", disse ele, com a voz quase um sussurro. Não consegui ficar longe. "Por quê?" consegui perguntar, com a voz trêmula. "Porque minha vida como general não valia nada se me custasse você", disse ele, sua honestidade uma ferida aberta e crua. "Eu sou uma arma, Elara, uma ferramenta para o rei. Sou há muito tempo, mas com você me senti um homem novamente, um lobo, não apenas um monstro." Ele estendeu a mão, hesitante, antes de tocar minha bochecha delicadamente. Seu toque era cálido, firme. O que eu vi agora, seu poder. Você não é um ômega. Você é algo mais, algo magnífico. Ele estava me reivindicando por domínio ou dever. Ele estava se expondo, oferecendo todos os seus pedaços quebrados e perigosos e perguntando se eu poderia aceitá-los. Ele via meu poder não como uma ameaça, mas como algo belo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, lágrimas de alívio, de medo, de um amor que eu tentara desesperadamente negar. As paredes ao redor do meu coração se desfizeram em pó. Então eu o vi. Não o general Lobo, nem o açougueiro do rei, mas Kaelen, o homem que viu um fogo em mim quando todos os outros viam apenas sombras. Inclinei-me em direção ao seu toque, minhas mãos pousando em seu peito nu, sobre as batidas constantes e poderosas de seu coração. "Kaelen", sussurrei, dizendo seu nome completo pela primeira vez. "Eu te reivindico, Elara", disse ele, com a voz carregada de uma emoção que espelhava a minha. Não como um general reivindica território, mas como um lobo reivindica sua companheira, se você me quiser. Em resposta, fiquei na ponta dos pés e pressionei meus lábios nos dele. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão, uma confirmação desesperada e faminta de um vínculo forjado em febre e sangue, segredo e medo. Era o sabor de pinho e inverno, de aço e magia, de duas almas quebradas encontrando sua plenitude uma na outra. No coração da minha floresta, cercada por inimigos derrotados e soldados leais, eu não era mais uma pária. Eu era reivindicada, e eu o havia reivindicado de volta. O resultado foi um turbilhão de mudanças. Kaelen, com a eficiência inabalável de um comandante experimentado, consolidou seu controle sobre o território.
A matilha local, sem líder e aterrorizada após o exílio de Marcos, jurou fidelidade a ele sem hesitar. Olhavam para ele com admiração e medo, e para mim com um respeito novo e crescente que era completamente estranho. Eu não era mais Elara, a bruxa erva. Eu era a companheira do general, sua aluna. A transição foi estonteante. Mulheres que antes me desprezavam agora abaixavam a cabeça em deferência. Homens que me viam como uma presa agora evitavam meu olhar. Seu medo de Kaelen um escudo palpável ao meu redor. Kaelen enviou um cavaleiro à capital com uma mensagem para o rei Alfa. Não era uma renúncia, ele me explicou certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda da minha casa, mas uma renegociação. Seu lobo havia encontrado sua companheira, seu coração, sua âncora. Ele continuaria a servir, a proteger as fronteiras do reino, mas seu lugar é aqui, comigo. Ele governaria este território, transformando-o de um remanso abandonado em um bastião de força e justiça. Ele não seria mais apenas a espada do rei, seria um lorde por direito próprio, com seu próprio povo para proteger. Era uma atitude ousada e sem precedentes, uma exigência em vez de um pedido. Mas Kaelen tinha o poder e a lealdade da elite da Guarda Carmesim para levá-la até o fim. Nosso lar continuou sendo a pequena casa de campo. Ele recusou minha oferta de me mudar para a casa maior do Alfa na vila. Foi aqui que me curei, disse ele, cobrindo a minha com a mão. Foi aqui que te encontrei. É o único lar que eu quero. Seus soldados, a formidável Guarda Carmesim, montaram um acampamento permanente em um prado escondido ali perto. Tornaram-se uma presença silenciosa e vigilante, com seus mantos carmesim ocasionalmente visíveis através das árvores. Eram os instrumentos de guerra de Kaelen, mas também eram ferozmente leais a ele e, por extensão, a mim. Seu capitão, um homem severo chamado Boss, começou a me consultar sobre suprimentos, com respeito genuíno. Meu conhecimento da floresta e seus recursos agora era um trunfo estratégico. Minha magia, que escondia a vida inteira, agora era celebrada. Kaelen me encorajou a praticá-la, a explorar as profundezas de um poder que eu estava apenas começando a compreender. Eu não era mais apenas um curador de corpos, estava me tornando um guardião de nossa nova e crescente comunidade. Mas a mudança mais profunda ocorreu entre nós. Os títulos, general, Luna, desapareciam quando estávamos sozinhos. Ele era Kaelen e eu, Elara. Conhecemos as cicatrizes um do outro, visíveis e invisíveis. Ele me contou sobre as campanhas, as escolhas difíceis e o pesado fardo do comando. Falou de Lyra, seu primeiro amor, uma soldada que morrera em seus braços durante uma emboscada brutal anos antes. A mesma emboscada que o deixou com as cicatrizes no rosto e uma profunda desconfiança de todos ao seu redor. Confessou que o inimigo que temia em seu delírio não era uma pessoa, mas o monstro que temia se tornar, o general frio e insensível sem nada a perder. Em troca, contei a ele sobre minha solidão, sobre a dor de ser uma pária, sobre a vergonha que sentia pelo meu lobo fraco e sobre o terror secreto da minha magia. Ele me escutava, seu corpo poderoso como uma presença cálida e sólida ao meu lado, e seu toque acalmava as velhas feridas que nenhum cataplasma conseguia curar. Ele amava minha força, o fogo que vira em mim desde o início, e estimava meu espírito de curadora. Ele me fazia acreditar que eu não era imperfeita, mas rara. Numa noite fresca de outono, estávamos na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Uma brisa fresca farfalhava as folhas, trazendo o aroma de fumaça de madeira e terra úmida. Kaelen me abraçou por trás, me puxando contra seu peito. Encostei a cabeça em seu ombro, minha mão cobrindo a dele, que repousava sobre minha barriga. O rei concordou com os meus termos, murmurou ele em meu cabelo. Esta terra é nossa. Nosso. A palavra era simples, mas carregava o peso de um novo mundo. Um mundo ao qual pertencíamos, onde estávamos seguros. Um mundo que construiríamos juntos. Virei-me em seus braços para encará-lo, minhas mãos emoldurando seu rosto bonito e marcado por cicatrizes.
A frieza havia desaparecido de seus olhos cinza ardósia, substituída por um calor profundo e inabalável, reservado apenas para mim. Eu estava com tanto medo de você, confessei, com a voz suave. Eu sei, disse ele, acariciando minha bochecha com o polegar. Eu estava com medo de mim mesmo. Você me salvou, Elara, não apenas do veneno no meu sangue, mas do veneno na minha alma. Ele abaixou a cabeça e me beijou, um beijo lento e terno, cheio de promessas para o futuro e gratidão pelo passado. O mundo lá fora, com sua política e seus perigos, ainda existia. Haveria mais batalhas, mais desafios a enfrentar. Mas aqui, em seus braços, com o aroma de pinheiros e neve do inverno me envolvendo, eu estava em casa. Olhei por cima do seu ombro para a floresta selvagem e antiga, que outrora fora minha única companheira, e sorri. Eu havia acolhido um soldado ferido, um homem envolto em mistério e perigo, e ao curá-lo, eu havia me curado. O temido general Lobo havia encontrado seu coração, e a bruxa rejeitada havia encontrado seu rei. Juntos, enfrentaríamos o que viesse a seguir, nosso vínculo, o escudo mais forte de todos.